Amém, graça e paz. Então, gente, meu primeiro... Não é chá, né? É costume falar chá de mulher, mas não é chá, é culto ao Senhor. Obrigada, meu amor. E, do mesmo modo, né, a mensagem não poderia ser diferente. Costumo dizer que a teologia tem esse termo mais certinho, mas achei linda essa expressão, que tem uma corda escarlate passando desde Gênesis a Apocalipse, que representa o sangue, o trajeto do Cordeiro de Deus, desde lá do Gênesis até o hora vem Senhor Jesus. E a gente não pode ousar chegar à palavra dele, buscar orientação, buscar significados, se não formos direto a ele. Então, o tema da mensagem principal, assim, né? A gente vai tratar de outros temas dentro disso. Mas o Senhor me levou a questionar o que significa ser mulher, né? Hoje eu tive a oportunidade de fazer faculdade em uma instituição federal e glorifico a Deus por isso. Mas ali eu tive acesso a um mundo, ao mundo mesmo, digamos assim, né? E ali é mais nítido da gente observar, se bem que hoje nas redes sociais todo mundo já consegue observar, né? Essa polarização toda de ideias, todo mundo brigando com todo mundo querendo estar certo, várias ideologias surgindo de vários lugares, sendo retomadas, e às vezes a gente se perde no meio de tudo isso, em termos de identidade. Não só mulher, como homem também, né? A gente se perde porque são tantas pessoas, tantas ideias, dizendo de tantas formas diferentes o que nós somos, ou o que nós não podemos ser, ou o que nós devemos ser, ou o que estamos sendo errado. E onde nos encontramos no meio disso, né? Então, no meio dessa confusão toda, nós precisamos tentar voltar à ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas. E, ao criar todas as coisas, por misericórdia, Ele declarou o que são todas as coisas. E o que Ele declarou acerca de nós. E quando fazemos essa pergunta, que é tão direta, né? O que significa ser mulher, é como se a gente colocasse uma linha no chão em busca de uma resposta objetiva. Então, a gente busca por uma resposta que não esteja atrelada ao sentimentalismo, que não esteja atrelada às vontades, que não esteja atrelada a um único ponto de vista, mas, de fato, a origem dela, né? E deixa eu só voltar aqui na leitura. E é importante a gente pensar que, como essa definição não está atrelada, é impossível a gente atrelar essa definição a uma única filosofia específica, a uma única ideia específica, porque ela extrapola tudo isso, porque ela vem diretamente de Deus a resposta, porque foi Ele quem fez. E, sendo Ele quem nos criou, né, é a Ele que temos que perguntar quem nós somos. Então, vamos seguir nisso essa noite. E uma coisa importante também, né, é que, se somos feitos igualmente, homens e mulheres, à imagem de Deus, não podemos buscar resposta na palavra que fala sobre Deus do que nós somos especificamente, sem antes tentar descobrir quem é o Deus que essa palavra revela. Porque senão a gente cria uma deturpação na nossa cabeça de um Deus específico para a mulher, de um Deus específico para o homem, de um Deus específico para judeu, de um Deus específico para grego, quando na verdade é um só, e a palavra fala de um só, que tem várias características, mas um só, e que escolheu nos tornar um só nele. E onde a gente começa a refletir sobre tudo isso, né? A história da humanidade, a história bíblica, é uma história sobre Deus, né? Desde o princípio, como eu retomei aqui a ideia, foi desde lá de Gênesis a Apocalipse, é tudo sobre Deus e sobre a sua linda obra-prima de história e de amor. E nessa sociedade, né, a gente fica buscando sempre... qual é o meu papel? O que eu vou fazer na minha vida? Será que eu tenho valor? Será que eu estou fazendo? Será que eu já achei o sentido da minha vida? Será que eu já achei o sentido da minha carreira? Será que eu estou sendo o que eu nasci para ser? Será que eu posso ser melhor e tal? E quando, às vezes, a gente não se humilha, não é humilde em questionar o que Deus
que é detentor de toda a sabedoria, que foi quem nos fez, que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, preparou para nós. Às vezes a gente não se atenta ao básico, né? Às vezes a gente quer umas coisas e a gente não pulou o principal. Tá, mas o que foi que ele falou? E quando aplicamos isso na Bíblia, né, ali tentamos responder quem nós somos, mas primeiro a gente precisa responder quem é esse Deus maravilhoso que nos criou, pois tudo veio dele. Então, um minuto. Muita coisa. E daí, né, nessa sociedade, a gente se vê bem confuso em muitas ideias de feminismo, de machismo. A gente, como cristãos, em primeira instância, rejeita o feminismo, mas a gente, às vezes, vê, de outro lado, um conservadorismo que extrapola também, que também viola as leis de Deus, de um certo modo, e a gente fica pencando de um lado para o outro, discordando, brigando com os outros, brigando os crentes entre os crentes, e a gente não para perguntar o que foi que Deus planejou. E para isso, né, para começar esse estudo, a gente tem que voltar lá na Gênese, né? No início de tudo, Deus, ao criar as criaturas, ele declarou que elas seriam, inclusive nós, mulheres. E vamos falar um pouquinho do início, né, de tudo isso. Estava lá Deus, antes de Gênesis, em sua santa trindade, completamente satisfeito, autossuficiente, não precisando de nada nem ninguém. Ele não estava entediado quando nos fez. Ele é autossuficiente. E ele, em sua imensa misericórdia, ele cria, né, ele decide, em sua sabedoria extrema, criar o universo, criar a humanidade, cria o homem e depois a mulher, cria o homem da terra, de um material mais bruto, menos refinado, cria a mulher da costela do homem, que já é um material diferente, mais refinado, e ali ele coloca no jardim homem, mulher, todas as criaturas, e ali ele declara o que seria cada uma. E ali ele estabelece as suas leis, que são leis perpétuas, e às vezes a gente se extrapola esquecendo que tudo isso aconteceu, né? Como se a gente o mundo surgiu quando a gente nasceu, então eu entendo o mundo assim, e às vezes a gente não tem a humildade de voltar, né? E de rebuscar de fato de onde nós viemos. E nós, né, enquanto mulheres, estamos inclusas no meio disso, de quando a palavra diz que Deus declarou o que nascemos para ser, né? E o que nunca deixaremos de ser. Sendo que Deus, ao criar, né, todos os seres, ele sabia, na sua presciência magnífica, que qualquer ser criado para além dele estaria sujeito à queda. E antes mesmo de toda essa criação, ele já estipula um plano de salvação por amor e misericórdia dele. Antes dele nos fazer, ele já aceitou, ele já quis morrer por nós. Tem noção disso? Assim, sabe? Antes de tudo. E aí nós vemos na palavra, né, o Pai planejando a salvação, o Filho cumprindo e o Espírito Santo testificando, né, garantindo a salvação ali aos filhos de Deus. E essa é a beleza da Trindade, e o mundo surgiu a partir disso. E tudo que foge a isso, tudo que foge às orientações divinas, a gente vê que se extrapola no final, que bate a cara no muro, que não dá certo. E por isso precisamos voltar, né, a quem é esse Deus que a palavra revela. E nisso, né, Deus criando o homem e a mulher, Deus, antes de Adão, como foi dito aqui pela pastora, Deus, antes de Adão falar, porque quando Deus fala, Adão começa a dar o nome aos animais, e ali Adão vê que ele necessita de uma auxiliadora, né? Ele precisava de alguém. Mas se a gente repara, no versículo anterior a esse, Deus fala. Deus vê antes que Adão perceba o que ele precisava. E por que conosco seria diferente, assim, sabe? Se lá desde o início Deus já fazia, Deus já tinha esse cuidado de já ver lá na frente, né, de já pensar nos passos dos seus filhos por amor, ele já solucionava o problema, né? A gente fala que a mulher, de fato, as mulheres têm essa coisa de querer solucionar as coisas, mas Deus é muito mais eficiente do que nós fazendo nessa tarefa, né? E ali, quando Deus cria a mulher, né, de um material mais refinado diretamente do homem,
ele diz que Adão precisaria de uma auxiliadora idônea, né? Ou um termo que eu gostei mais de tradução foi aliada necessária. Esse eu achei muito lindo, que em hebraico seria o termo ezer, e às vezes as pessoas, né, tendem a deturpar, falando a palavra de Deus é machista, enfim, tenta, né, oprimir a mulher, alguma coisa assim. Mas é interessante porque o termo que Deus... porque Deus fez a mulher para ser auxiliadora do homem. Mas o termo ezer, né, a palavra ezer em hebraico, é usada para a mulher apenas uma vez. E usada várias vezes para se referir ao próprio Deus. No texto bíblico, Deus se refere como o ezer de Israel, sendo aquele aliado nas batalhas, o aliado necessário, o auxiliador, aquele que cuida, aquele que anda junto, na mesma intenção, na mesma luta e na mesma missão. Então, às vezes a gente vê, né, que as deturpações tiram, de fato, a verdadeira intenção de Deus para as nossas vidas. E aí, vamos ler o texto aqui? Gênesis 2, do versículo 18 ao 23. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Até aí. Então, aqui onde a palavra diz, né, toda essa introdução que eu trouxe aqui, ali vemos a nossa origem, né? Nós já nascemos com um propósito. Eu até comentei outro dia, vi um vídeo de uma moça que está gestante e o filho dela virou... o quê? Embaixador da Pampers, da fralda. E eu falei, nossa, a criança já nasceu com emprego. E nós já nascemos com um propósito. Antes do ventre da nossa mãe, Deus já tinha um propósito para as nossas vidas. E Deus dá ao homem e à mulher, isso é muito interessante, um mandato cultural. O que seria isso? É quando ele reúne os dois, ele faz os dois, e ele diz o que está no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, por favor. É ali que o mandato cultural é a missão que Deus deu para ambos. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, ali Deus tinha acabado de fazer a mulher, e ele diz: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, ali a gente vê que a missão que Deus deu de cuidar da terra, de cultivar, de frutificar, foi para os dois. Por isso que o homem não podia estar sozinho. Seria demais para ele. Seria demais para a mulher sozinha também. Não há autossuficiência no ser humano. Não tem como ter. A gente já nasceu sendo feito para andar em dupla. Entendeu? E por isso é necessária a comunhão aqui. Por isso é necessário o corpo de Cristo. E é justamente nessa missão que Deus declara o papel da mulher como aliada necessária de gerir a terra em sua potencialidade e cultivá-la para a glória de Deus e para as próximas gerações. Ou seja, Deus trazendo esse mesmo termo, né, de auxiliador, de aliado necessário para ele, nós vemos que nós não fomos denominadas como algo inferior, como algo rebaixado, como às vezes muitas ideologias mundanas querem pregar para a gente, né? Que Deus é mau, é machista porque nos oferece, nos declarou assim, ele não nos declarou inferiores, ele nos declarou com uma missão e como necessárias, iguais, mas necessárias espiritualmente.
ali vemos Deus, né, como ele coloca a mulher, ainda que diferente do homem, criada de material diferente, numa ordem diferente, para desempenhar papéis diferentes, mas ainda assim completamente semelhantes em relação à imagem de Deus e à missão que precisam cumprir na Terra. Então, assim como é dito, né, também que, portanto, Deus criou homem e mulher, a imagem de Deus os criou. E aí esse termo, né, esse selo de a imagem de Deus, é dito na teologia como imago Dei, que ele é como se fosse o que testifica, né, a marca que carregamos todos nós. Então, tanto homens quanto mulheres, idosos, crianças, adultos, todos os povos carregam a semelhança de Deus, pois fomos feitos a partir dele. E assim como Eva, né, a gente às vezes esquece disso, né, quando a gente se atenta ao nosso irmão, que ele também é semelhança do nosso pai, pois ele também foi feito por nosso pai. E isso talvez nos ajudaria a ter mais compaixão, né? E a gente não pode esquecer que o imago Dei, né, que a gente fala, mas só a imagem de Deus, ele está gravado desde Adão e Eva até nós, em todas as mulheres, desde a rainha da Inglaterra até a mulher que está presa no tráfico sexual. E às vezes a gente quer pôr diferenças, quando o Senhor não nos diz até para ir contra a tudo isso e promover o acesso ao reino de Deus a todas as pessoas. E mesmo tão diferentes, nos encontramos absolutamente iguais ao homem em termos de valor espiritual. E, portanto, nós somos ela, a imagem dele, e o ele, sendo o homem. Nós fomos criadas. A mulher não foi criada à imagem do homem, ela foi criada do homem, mas à imagem de Deus. E podemos dizer que esse início, né, de ser criada à imagem de Deus é um início muito glorioso. Nossa, que lindo! Então, foi isso. Foi isso que eu nasci para ser. Eu sou a imagem de Deus, eu sou uma auxiliadora idônea e eu vou conseguir desempenhar o meu papel. Só que aí, nós vemos um início glorioso, né, em Gênesis 1 e 2, mas em Gênesis 3, ali a gente já vê a nossa desgraça, a nossa queda, a nossa vergonha. E nós vemos o desastre da nossa história, né? Ali nós vemos como chegamos à nossa situação atual de tanta confusão de identidade, de tantos problemas mundiais, porque tudo foi consequência do pecado. E ali vemos, né, isso eu achei muito bonito, o significado de Eva é vida. Então, ali vemos a mulher que foi chamada vida direcionar a sua mão até a morte e, assim, junto com seu marido, desgraçar toda a humanidade. Às vezes o pessoal fala, quando eu chegar lá no paraíso eu vou encontrar Adão, vou dar uma surra nele. Mentira, porque se você estivesse lá, você faria a mesma coisa, se bobear, ainda faria mais rápido. Ainda teria comido fruto, mas eu digo de mim, talvez eu tivesse comido fruto até mais rápido. Mas a gente vê, né, a vida criada da vida, criada para gerar vida, para cuidar da vida. E é muito interessante isso. Depois, não vou dar spoiler, mas tá, que agora que eu me atentei de um negócio. Ela caminha rumo à morte, né? Por escolha, por se sentir autossuficiente. E ela não é diferente de Adão, nem espiritualmente para o bem, nem espiritualmente para o mal, né? Nós, homens e mulheres, não somos dignos da salvação de Cristo, nós não somos dignos do que Ele fez por nós, porque igualmente nos tornamos pecadores. Nós já nascemos condenados. E é a misericórdia dele que nos alcança de forma imerecida. Então, não há diferença no reino diante disso. E ali, homem e mulher, né, decidem se rebelar contra Deus. E nós não somente, como eu disse, né, herdamos o imago Dei, né, a imagem de Deus, através de Eva, mas também através dela herdamos a marca do pecado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não esqueçam, né? Antes dele fazer, ele lá em sua Santa Trindade, antes de nos fazer, ele já tinha o plano de resgate, pois ele sabia que a gente ia cair. E aí, ali, naquele pior momento, no momento da desgraça nossa, posso dizer que é nossa, porque é nossa mesmo, Deus, em sua infinita misericórdia, ele vem e, mesmo sendo um momento tão terrível, ali ele já anuncia
a nossa esperança, que é o Evangelho de Cristo. Ali no jardim, ao dizer para Adão e Eva tudo o que aconteceria a eles de ruim por consequência do pecado, ele vem com misericórdia ao declarar, é dito como o proto-evangelho, que foi o primeiro anúncio do evangelho, já em Gênesis. E quando ele justamente diz, né, que... Abre aí para mim. Já lá. Farei que haja inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando, né, do próprio Cristo, do próprio Messias que viria. E aí, em Gênesis 3,15, a gente vê o carinho de Deus até com a mulher. Porque, mesmo com todas as consequências do pecado, ele permite incluí-la no plano da salvação. Pois diz que a semente viria de uma mulher. E desde lá do início, ele já havia dito isso, né? E é curioso porque, por um homem, o Novo Testamento diz, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um todos foram redimidos. Igualmente, por uma mulher entrou o pecado no mundo, e através de uma, sendo utilizada também para a vinda do Redentor, porque somos salvos por Cristo unicamente, mas ela também foi usada através de também uma mulher. Deus permitiu que houvesse essa remissão para ambos, tanto homem quanto mulher. E é muito lindo esse cuidado todo que o Senhor teve conosco. E mesmo nesse momento vergonhoso, né, nesse momento trágico da nossa história, Deus já ali, desde o início, já inclui as mulheres na redenção dele, né? Ele, em momento algum, nos colocou à parte. E ela volta, né? É curioso porque a mulher ali no Éden, diz que haveria desigualdade. Por quê? Porque quando entrou o pecado no mundo, o homem perdeu o seu papel, né? A mulher perdeu o seu papel, porque a missão foi dada para os dois, de cuidar da terra, de cuidar da família, de cuidar de tudo. Foi dada para os dois. Mas com o pecado, ficou todo mundo quebrado, ficou todo mundo torto. E um deixando de desempenhar o seu papel, geralmente, o homem, a mulher se vê ali sobrecarregada para desempenhar uma missão que não foi feita para ela fazer sozinha. Não foi feita. Ela também precisa de um aliado. O homem também é um aliado necessário. E a gente vê Deus, no mesmo momento em que ela deixa de ser a aliada necessária por ter auxiliado o seu marido a trazer a condenação sobre a terra, ele anuncia que a utilizará como aliada necessária novamente para a vinda do Messias, para a vinda da redenção. E no momento mais triste, nós vemos a graça redentora de Deus no anúncio do Evangelho do Messias, e no Novo Testamento vemos a sua graça ao vir a Maria dizendo, né, salve a agraciada, eu amo esse salve a agraciada. E, de fato, através dela, né, Deus permitiu que viesse o Messias, e ali ela foi usada, né, no lugar de Eva, como uma auxiliadora necessária. E por conta, né, do pecado, que como todo mundo perdeu seu papel, como todo mundo ficou cambaleando meio torto, que aí a gente vê os extremismos. O feminismo, o machismo, que seja, a gente pode perceber que são excessos muitas das vezes, né? A origem do feminismo, eu até concordo, que foi uma origem genuína, porque, como eu disse, os homens deixaram de honrar as suas mulheres, os homens deixaram de cuidar das suas casas, as mulheres começaram a ser cidadãs de segunda classe, e, por de fato, uma opressão que ocorre ainda hoje, que ocorreu, mas Cristo não fez para ser assim. Porque, havendo Cristo no meio, por exemplo, de uma casa, de um casamento, de um homem e de uma mulher, ele habitando na vida dos dois, não é necessário nem o machismo, nem o feminismo. Eles são recursos que a humanidade buscou para suprir uma necessidade que, de fato, houve depois do pecado. Porque tinha sempre alguém lutando a batalha sozinho. Só que aí nós vemos um início genuíno, né, a partir do pecado, de auxiliar, de olhar essas mulheres de outra forma, de lhe oferecer ajuda, mas as ondas seguintes do feminismo, né, a gente pode dizer que já tem uma leve pegada de soberba, né, que aí voltamos para a autossuficiência que Eva teve lá no jardim.
Então, até o que veio para resolver vai uma coisa traveando em cima da outra. Ao dizermos que o homem não é necessário, não, gente, é para os dois. Não é um nem outro, são os dois. E a nossa dificuldade é andar, né, junto com quem é diferente de nós. E aí, se nos tornamos todos autossuficientes, assim como Eva foi, caminhamos todos juntos igualmente para a morte. O homem dizendo que não precisa da mulher, a mulher dizendo que não precisa do homem, ou um falando que é mais importante que o outro, mas eu estou com você hoje, mas você sabe que eu não preciso de você, sabe que se você me largar, eu me viro também, não preciso de você para criar meus filhos. E não, gente, a gente precisa sim. A gente precisa, porque Deus fez a gente para precisar. A gente não vai conseguir extrapolar com saúde, com qualidade, a função que a gente nasceu para ter. Nós temos um limite estipulado por Deus. A gente cantou aqui que Deus coloca os limites nos mares. Gente, colocar limite no mar é muito mais difícil que colocar limite na minha vida humana. E o Senhor assim o fez por cuidado, porque Ele sabia que seria necessário e prazeroso andar em comunhão quando a gente tem, de fato, um aliado para a gente andar junto. Então, que a gente busca... Só que aí Deus também me cobrou um pouco, né? Um olhar mais misericordioso com essas meninas, principalmente as meninas, né? Mais jovens, que às vezes estão tão imersas nessas ideias. E a gente já vê jovens também, homens, que também estão indo para outras ideias bem tortas. E, às vezes, o nosso intuito, a nossa vontade é só bater de frente, é só falar que está errado, é só... Mas quando Deus me mostrou que, de fato, isso veio porque faltava, porque faltou em casa, porque não tinha referência, porque, cara, quem sou eu para dizer que esses não podem ser alcançados? E eu não preciso chegar a eles já batendo de frente com uma coisa que, às vezes, para ele está tão forte, né? De achar na necessidade de uma ideologia, porque, às vezes, foi a fuga. As ideologias, as filosofias, às vezes, são as fugas que as pessoas encontram sem ter Deus. E nunca são supridas porque é impossível, só nele podemos. E se nós formos agraciados em receber a graça de Deus, em entender que a gente não é autossuficiente, que não precisamos buscar essa autossuficiência, pois já temos um autossuficiente, que é o Senhor, que é quem cuida de nós, que a gente tem um olhar mais misericordioso e mais paciente para levar o evangelho com amor a essas pessoas que às vezes estão tão, cada vez mais, né, mais difícil da gente, e mais novas, já imersas em ideias tão bem fixadas na cabeça, seja pela escola, seja por instituições, seja, enfim, pela internet, mas que a gente tenha um olhar de cristão, né? De que essas pessoas, assim como nós precisamos, né? Precisamos um dia de ouvir, né? Que alguém tivesse a paciência de brigar com a gente, de falar do evangelho conosco, que a gente também tenha de repassar, né? E de entender que é tudo um tempo para a pessoa, né? Às vezes a pessoa não vai desfazer daquelas ideias no momento que ela aceita Cristo, se ela aceitar. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar, e é um progresso. Que a gente tenha paciência para ajudar, né? Que às vezes a gente vê muito comum, principalmente os jovens, né? Vem, aceita Jesus, mas não tem paciência para amadurecimento. E às vezes quem está liderando também não tem a paciência de entender que é um processo, que é difícil, que eles têm vícios tanto quanto os mais velhos, vícios diferentes, e que às vezes para a gente, como a gente já venceu tem tempo, a gente pode achar meio banal, mas é a luta diária daquela pessoa e que a gente não os abandone nisso. Mas voltando aqui, eu fui. Mas o Cristo, né, prometido no Éden a Adão e Eva, ele transformou a forma como nós deveríamos ver nós mesmas como mulheres e como os homens deveriam lidar conosco. Em muitos lugares, as mulheres não eram bem-vindas, mas Cristo muda isso. Aí, por favor, meu amor, Lucas, capítulo 8, partido 1. A gente vai ver um pouquinho sobre como o Messias, né, o Cristo, chega e trata as mulheres no período que ele ficou aqui conosco, encarnado. Leremos do 1 ao 3. E aconteceu, depois disto, que andava na cidade, de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que iam
que haviam sido curadas dos espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Ou seja, aqui a gente vê que o ministério de Cristo já contava com as mulheres, né? E ali nós vemos, de fato, uma inclusão. E gente, Jesus veio numa época que as mulheres não eram bem-vindas, né? Bem vistas, e não teriam direito, né? Nem na teologia, digamos assim, né? Que é não conhecer a Deus. Elas teriam uma educação mais variada, mais diferenciada e tal. Mas não, é como se não tivessem o mesmo acesso, né, a Deus. E Cristo já vem mudando tudo isso, permitindo que não só que ele curasse as mulheres de seus pecados, mas permitindo que elas caminhassem junto a ele, até publicamente. Isso já era um escândalo para a época. Mas, afinal, o que veio na sua época e chacoalhou toda a sociedade judaica, declara sobre nós. Em Provérbios 31:30, nós vemos uma das coisas que a palavra de Deus declara sobre nós, que Deus declara sobre nós. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E aí, às vezes, a gente busca, né, ser louvada, ser elogiada, ser poderosa, ser virtuosa, mas a gente esquece que isso está atrelado ao temor ao Senhor. A que teme será louvada. Em outro diz que a que teme será elogiada. E virtuosa é aquela que teme ao Senhor. Ou seja, a gente vê aqui que o temor, a humildade de reconhecer que nós não nos bastamos é o que nos faz prevalecer e ser empoderadas de fato no Senhor. E a gente pode ver isso em Abigail. Abigail, esqueci o nome do primeiro marido dela. Nabal. Abigail era esposa de Nabal, lá na época de Davi. E Davi está refugiado, ele pede para Nabal, que era um homem muito rico da época, uma ajuda para o exército dele ali. Davi era um herói de Israel, né? Tinha matado Golias e tal, tinha uma boa fama, era reconhecido como servo de Deus. Só que Nabal fala que era um homem incoerente, que era um homem bruto, que era um homem egoísta, e ele não quis ajudar, ele negou a ajuda a Davi. Davi estava passando fome, ele e seu exército. E aí Nabal vai e faz um banquete e se regozija ali de que não precisava de nada nem de ninguém. E aí Davi planeja vir atacar a terra de Nabal e matar todo mundo que estivesse ali por vingança, pois ele não teria honrado ao Senhor ao negar ajuda a Davi. E aí Abigail, que era esposa de Nabal, não estava sabendo dessa história. Quando ela chega em casa, o servo avisa para ela, e ela fica desesperada, ela busca orientação a Deus, ela monta uma cesta com várias comidas, com vários suprimentos, e ela vai diante de Davi. Gente, a mulher foi enfrentar um exército para cuidar da sua casa. Tem noção do que é ser aliada necessária, de como ela foi necessária, né? De como ela temeu a Deus, porque ela sabia que Deus, estando sobre a vida de Davi, Davi prevaleceria sobre a casa dela. Nabal também tinha soldado, também tinha guarda. Provavelmente mais alimentados, mais nutridos do que os de Davi. Mas ela sabia que por Deus estar com Davi, ela temendo a Deus, ela precisaria fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. E ela vai e com toda humildade ela se curva diante de Davi, pede desculpas em nome de sua casa, dá todo o alimento, supra a necessidade. Davi ali a abençoa, diz como ela foi necessária, como ela de fato auxiliou a sua casa, e por causa dela a casa não foi destruída. E depois é lindo porque Deus permite que Deus leva Nabal, que provavelmente devia ser um abusador, né? Devia maltratar Abigail, e pelo que a palavra mesmo diz dele. E ele morre no dia seguinte, 3 dias depois, alguma coisa assim. E quando Davi fica sabendo disso, Davi se lembra dela. E ela se tornou esposa real. Ela se tornou esposa do rei Davi. E ali a gente vê Deus honrando, né, uma mulher temente ao Senhor. E é assim também. A honra vem a nós quando tememos ao ser autossuficiente. E também vemos o temor ao Senhor através da vida de Raabe, a honra que Deus trouxe a ela depois disso, quando ela salvou ali os espias, né, deu abrigo a eles, entendendo que eles vinham em nome do Deus de Israel. E ali, já por fé, né, ela já foi alcançada, ela também está lá nos... Qual o nome? Na Galeria da Fé. E
E Deus não só a permite ser gente, Raabe era uma prostituta, né? Ela era prostituta moabita, nem judia era. Ou seja, humanamente falando, nem devia ter o Imagodei, entendeu? Nem devia ter o judeu, não, essa daí não foi, não tem parcela de Deus nela, porque é muito pecadora. Mas Deus, por misericórdia, permite que ela venha e que ela guarde os espias, livra a casa dela, dá um casamento a ela, e ela se torna participante da genealogia terrena do próprio Jesus. Olha que transformação linda de história. O que honrar a Deus, o que temer a Deus nos permite. E outra também, que é uma das minhas favoritas, é Maria. A Maria, que foi utilizada para cuidar, né, de Jesus aqui, para ser a mãe dele terrena. E quando o anjo chega e fala, salve, agraciada, para uma jovem que devia ter 14, 15 anos, ali no meio do deserto, que eu não sei como ela não infartou, que eu tenho um anjo do nada. E ali ela se assusta, mas imediatamente, ao ser anunciada a ela a missão que ela teria, né, de desempenhar, de se tornar novamente, de restituir o papel da mulher, né, de ser auxiliadora e de permitir que não o pecado agora entrasse no mundo, mas a salvação viesse, Deus, ela automaticamente, ao receber a missão, ela diz, com as minhas palavras, tá? Eu não entendo como vai acontecer, mas eis-me aqui. E ali ela aceita o chamado. Imagina, gente, uma jovem. Nazaré era uma vila pequenininha, a fofoca rodava solta. Imagina o que não falaram de Maria. Fala até hoje, né? Que ela casou com guarda, Jesus era filho de um guarda. E aí, imagina em Nazaré que isso aqui, né? E o povo não tinha internet, não tinha muito o que fazer, e ia falar. Aí, imagino que essa mulher não passou, mas assim, em nenhum momento fala, né, que ela guardava no coração. Ela guardava no coração tudo que o Senhor falava. E é muito lindo, porque ela em nenhum momento ela deixou de temer a Deus, né? E assim ela desempenhou um papel fundamental, por misericórdia de Deus, de servir de instrumento para a vinda do Messias. E nela foi implantado o zigoto, né? A semente prometida no Éden, foi plantada ali em Maria, divina, de forma divina. E assim alcançamos a salvação. E o que mais a palavra diz de nós, né? Vamos ler alguns textos para a gente ver mais um pouquinho sobre isso. João, capítulo 4, a partir do 25. Né? É muito lindo estudar, depois vocês tiverem a oportunidade de ler os evangelhos, mas é muito interessante como Jesus usa as mulheres no seu ministério. É muito engraçado até, porque até parábolas com personagens femininas, eu vi que não era comum na comunidade judaica. Apesar de usar parábola ser uma coisa comum para os sacerdotes judeus ministrarem as lições, fazer com que o povo entendesse melhor, né? A mulher não era muito dita. Mas Jesus já vem trazendo um monte de parábola sobre a mulher, restituindo de fato, né? Como filha, como aliada necessária. E assim diz o texto. Vamos ler até o 42. Eu me perco na leitura, tá? Quando chegar no 42, falar, para. Senão a mulher disse-lhe... esse texto, só para a gente pega no meio, né? Essa é a mulher samaritana. Então, vamos ver o que Deus nos revela através da mulher samaritana. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Porque não era para falar. Assim, sabe? Por que falaria? Porque se misturaria, ainda mais com a mulher samaritana. E, dando prosseguimento, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse, o melhor é que ela não questionou. Ela não questionou. Jesus fala que é o Messias para ela. E naquele momento ela crê e ela entende. Ela joga o cântaro. Imagina ela jogando o cântaro. E ela vai correndo em direção à cidade. E, gente, essa mulher, ela não era bem vista. Porque ela já tinha 5 maridos e o homem que ela estava não era marido dela. Então ela não podia... Ela provavelmente não era aquela melhor das companhias, né? O pessoal evitava falar com ela, falava para não andar com ela. E ela ousou, a partir do entendimento de entender
com quem ela estava lidando, que momento a humanidade finalmente teria chegado, que a promessa de Deus estaria aqui, ela ignora tudo isso. Ela ignora tudo isso, joga o cântaro e corre em direção à cidade. E disse àqueles homens que ela encontra ali: vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. E aí, porque aí depois chamam Jesus, Jesus é aceito pelos samaritanos, né? E aí o pessoal quer que ele fique cada vez mais tempo com eles. E aí, a partir do 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, e ainda voltaram para falar à mulher, aquela que antes ninguém queria falar, ninguém queria estar perto. E Jesus ainda ofereceu essa reconciliação social a essa mulher. Olha só que cuidado, assim, sabe? E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E através dessa história nós vemos que Deus nos declara também como missionárias, como dignas de anunciar as boas novas e de que somos também essenciais nesse papel, tanto nós quanto os homens. Então nós vimos que nós já somos missionárias, né? Somos poderosas em Cristo, elogiadas em Cristo, honradas em Cristo. E vamos ver o que mais essa palavra diz acerca de nós, o que mais Deus declara sobre as nossas vidas. Esse vai ser um pouquinho maior, mas essa é uma das minhas histórias favoritas. Isso aí é Jesus, e diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Fariseus era um homem da alta sociedade judaica, né? E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ou seja, ela ouviu que Jesus estaria lá. Ela não foi convidada. Ela ouviu que Jesus estaria lá. A palavra reforça que ela era uma pecadora, semelhante à samaritana, digamos assim, uma mulher não bem vista socialmente. Pode passar, meu amor. Ah, não, já passou. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Outras versões diz que é o alabastro, né? E quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que está lhe tocando, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual amará mais ao credor? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é beijo, né? Não me cumprimentou, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento, com alabastro. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa o pecado? Mas até aí. E interessante, né, é que ela não se preocupou, como a samaritana, ela não se preocupou com o que ela iria enfrentar para anunciar o evangelho, com o que ela iria enfrentar para conseguir alcançar ali os pés de Jesus, né? E
ela não se preocupou, ela entrou, sabendo que seria julgada, sabendo que não seria bem-vinda. Mas Cristo a fazia ser bem-vinda. Cristo quebrava ali as barreiras das mulheres para alcançarem o céu, para alcançarem a salvação, para alcançarem a redenção. E ali ele envergonha todos usando uma mulher pecadora, mal vista, mas que foi a única humilde o suficiente para assumir que precisava de redenção. E esse deve ser o nosso papel a todo momento no reino. E o interessante é que o vaso de alabastro, né, a gente já incluiu outra pregação, mas esse vidro, esse óleo ele era usado, era geralmente dado à moça para que ela usasse nas núpcias com seu marido. E remeteria, de fato, era destinado ao noivo, né, ao marido. E ali ela declara também ao usar aquele tipo específico de óleo com quem ela estava lidando, né, com o noivo. E que é o nosso noivo, de fato, que é o único digno de receber todo esse cuidado, né? Ou seja, a palavra de Deus nos diz, né, que somos bem-vindas e somos aceitas por Ele. Bom, por favor, Lucas 10, a partir do 38. E uma última coisa que a palavra nos diz, mais uma coisa que a palavra diz que somos. Então, nós somos missionárias, empoderadas em Cristo, louvadas, virtuosas em Deus, fortes em Cristo, mas tudo é quando Ele está presente, quando Ele nos permite ser. E, principalmente, né, somos pecadoras, perdoadas por Ele. E vamos lá, Lucas 10, a partir do 38, diz assim, do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Maria, o recebeu em sua casa. Marta. Eu não estou enxergando. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Até aí. Então, a gente vê ali a mulher desempenhando, em tese, né, um papel que, na época, mesmo as mulheres que recebiam Jesus, elas intentavam recebê-los, né, ou a sacerdotes ou a viajantes. O papel da mulher era receber aqueles que poderiam oferecer alguma sabedoria com alimento, com hospitalidade. Mas, geralmente, os maridos é quem ficavam para conversar com as visitas, para conversar com os sábios, é quem teriam direito a ouvir. E é interessante que Marta ainda está nesse pique, né? Ela ainda está, eu recebi Jesus, convidei ele para... Ótimo, muito bom ter ele perto de mim, mas o meu papel aqui é servi-lo, humanamente falando, é ver a comida e tal. Mas Maria se atenta que Jesus veio para mudar isso também. E ela é aceita e bem-vinda à mesa do ensino de Deus. Ela é bem-vinda a aprender mais sobre Deus. E é Cristo quem vem mudar tudo isso. E ali ele anuncia que Maria é quem escolheu a boa parte, porque ela poderia tomar essa parte para ela também. E ali ele nos tornou dignas nele, tá? Porque nós não somos dignas, e ali ele nos torna dignos de receber as boas novas, de receber o ensino sobre Deus, sobre a palavra de Deus e, como a samaritana, de anunciar isso. Então, tivemos um início glorioso, né? Uma triste queda, e Cristo vem a seu tempo com misericórdia sobre a vida das mulheres. Ele nos deu valor quando, de fato, nós não tínhamos, e o único valor que temos hoje é pelo sangue precioso dele em nossas vidas. Ele trouxe as mulheres de volta à história do povo de Deus e as tornou bem-vindas a caminhar pelas ruas celestiais de Nova Jerusalém. E é curioso que até para anunciar a ressurreição, ele escolhe uma mulher, aqui é dita como louca aos apóstolos, né, que diz que ele teria ressuscitado. Ele escolhe até na ressurreição
ele se permite utilizar a mulher, né, para que anunciasse em primeira mão a sua ressurreição. E voltando agora para o mandato cultural lá de Gênesis que Deus deu, né, de tanto para o homem e para a mulher, de ir, de multiplicar na terra, e a gente vê que na grande comissão que Deus faz, de ide e fazei discípulos, as mulheres retomam o chamado de Ezer, de aliadas necessárias, de auxiliadoras. Então, a gente retoma em Cristo aquilo que fomos feitas lá no início para ser, por misericórdia de Deus. E agora, com a missão não terrena, mas juntamente com o homem, sendo eles diferentes, mas de igual valor para Deus, em companheirismo, como deve andar o corpo de Cristo, ambos são chamados para uma missão celestial, sendo todos um. Somos todos colocados... Meu Deus, calma aí, subiu aqui. Somos todos colocados de volta nas páginas da história de Deus por sua graça redentora. Estamos no meio entre um passado vergonhoso pela queda e de um futuro esperançoso pela redenção. E nesse período, o que a gente é? Né? O que nós somos? E aí eu pedi para abrir, por favor, meu amor, Gálatas 3, a partir do 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porquanto todos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, outras versões, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui, ele não anula, né, os papéis de cada um. Judeu continua sendo judeu, grego continua sendo grego, mulher continua sendo mulher e homem continua sendo homem. Mas a igreja funciona em unidade no meio da diversidade. E temos papéis diferentes a desempenhar, mas Cristo nos chama a desempenhar principalmente um dentro das nossas diferenças, o papel de filhas e filhos de Deus, formando assim a noiva de Cristo. E eis o nosso futuro esperançoso, né? Homens e mulheres juntos diante do Cordeiro, dono de toda a glória, na glória de Deus pela redenção. E vou encerrar aqui lendo uma frase que eu achei muito bonitinha. Nesse futuro esperançoso, ambos os sexos terão seus olhos enxugados de toda lágrima e renderão eternos louvores ao Deus que vencera de uma vez por todas todo o mal e cessará toda dor e toda doença, todo pecado, todo abuso, todo preconceito, todo machismo, todo feminismo, todo aborto e toda morte. É um início glorioso que foi com um meio desastroso, porém redimido, e seguimos para a esperança que nos aguarda na eterna glória com o nosso amado noivo. E é isso, gente. Amo vocês, agradeço a oportunidade. E que sejamos, de fato, né, todos auxiliadores uns dos outros, no anúncio do Evangelho, na permanência, no fortalecimento uns dos outros na fé, no caminhar da Igreja de Cristo, até que nosso querido Jesus volte para nos buscar. Amém? Jesus.